Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar para vocês como que foi descobrir o nosso milagre, que foi a nossa gestação, e como foi vivenciar esse período grávidos. Como vocês sabem, nós tentamos engravidar durante 9 anos, então até já tem o vídeo aqui no canal do nosso testemunho, contando como que foi todo esse período, tudo que a gente passou, então eu te convido a assistir. Eu vou deixar aqui no link da descrição, mas também tem no nosso canal, se você quiser assistir, tá tudo lá. Mas hoje realmente eu quero contar para vocês como que foi descobrir que estávamos grávidos, né, e como foi toda a nossa gestação. Cada detalhe dessa história, ela mostra como Deus é perfeito em tudo que Ele faz e como Ele está sempre com a gente em todos os momentos. Tudo começou então de um jeito um pouco inesperado. Alguns dias antes da minha menstruação atrasar, a nossa cachorrinha a Amora, é uma Rottweiler, a nossa Rottweiler, ela começou a cheirar a minha barriga. Eu achei um pouco estranho, mas mesmo assim ela fazia isso todos os dias. A primeira coisa que ela fazia quando ela me via de manhã era cheirar minha barriga. No começo eu não conseguia entender o que estava acontecendo, por que ela estava fazendo isso, mas depois de alguns dias, ela repetindo isso todos os dias, eu comecei a desconfiar. No fundo era como se Deus estivesse tentando me dar um sinal através dela, porque depois de 9 anos foi muito difícil acreditar que realmente isso estava acontecendo. Então, quando finalmente a menstruação atrasou, depois de 9 anos, onde isso nunca havia acontecido, meu coração disparou. Eu fiquei em choque. Mas eu não conseguia fazer um teste, né? Porque depois de 9 anos de nunca ter visto um risquinho positivo, é como se eu tivesse pego um trauma, então eu não conseguia fazer o teste de farmácia. Foi então que eu decidi fazer o teste de sangue. E aquelas foram as horas mais difíceis da minha vida, as horas mais angustiantes, as horas que não passavam nunca, as horas mais longas da nossa vida. E quando finalmente o resultado chegou, eu e meu marido, a gente decidiu abrir juntos. E lá estava um número positivo. Por alguns segundos eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo, eu não conseguia entender o que eu estava vendo. Nós ajoelhamos, choramos, agradecemos muito a Deus, porque era aquele momento que a gente imaginava tanto. Há quase uma década, a gente não conseguia acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. Aquilo era real, a gente estava grávido, nós estávamos grávidos, né? Era o milagre que Deus realmente tinha nos prometido. Ali nas nossas mãos, a gente estava acontecendo, a gente não conseguia acreditar. Quando a gente foi contar para a família, não teve surpresas, não teve gravações, porque a gente não sabia muito bem como agir, porque por mais que a gente esperasse, todo aquele tempo que era o que a gente mais esperava que acontecia, a gente meio que não acreditava o que estava acontecendo. Então a gente foi muito na emoção, a gente saiu contando para os nossos pais, para as nossas irmãs, cunhadas, e assim a gente contou para a família já no dia que a gente descobriu. No meu inconsciente eu não conseguia acreditar que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo eu estava muito feliz. Aquele momento com a família foi muito emocionante, foi muito bom. É muito legal lembrar aquelas horas da gente contando para eles que finalmente tinha acontecido. Mas eu preciso ser sincera com vocês. Eu sempre imaginei que quando o positivo viesse, eu ia viver tudo com muita leveza, com muita alegria, mas realmente não foi assim que aconteceu. O que eu mais senti durante todo esse período foi medo. Medo de não ver o positivo, medo do beta não dobrar em 48 horas, medo de não evoluir, medo de não ouvir o coraçãozinho na ecografia, medo de todos os exames que precisavam ser feitos. Eu estava feliz, muito feliz, mas o medo não deixava eu curtir aquele momento assim de forma leve, eu não conseguia curtir a minha gestação. Mas Deus, com todo o seu amor por nós, Ele foi confirmando que Ele realmente estava no controle. Então, o positivo apareceu, o beta dobrou, o coraçãozinho a gente escutou, os exames deram tudo bem, e assim foi acontecendo. Com 9 semanas, nós descobrimos que seria um menino, e mais uma vez a promessa se cumprindo. Depois disso, eu tive o diagnóstico de diabetes gestacional, e mais uma vez o medo tomou conta de mim. Mas eu segui firme, com dieta restrita, exercícios, insulina,
Fui fazendo tudo que precisava ser feito, me preocupando muito com a saúde do meu bebê. E mesmo cuidando 100% da minha alimentação, cuidando de tudo, eu tive que fazer insulina até o final da gestação, todos os dias. E aos poucos eu fui aprendendo a confiar. Deus foi me mostrando que fé também é disciplina. Com 22 semanas veio mais um desafio. O bebê estava pequeno para sua idade gestacional. Então nós iniciamos o repouso total, exames quase que semanais, ajuste na alimentação e mesmo assim, com tudo que a gente fazia, o bebê continuava crescendo pouco. Então nós abandonamos a dieta da diabetes gestacional por orientação médica, né? Continuamos fazendo a insulina e fomos ajustando tudo que era necessário para que as coisas pudessem acontecer da forma que precisavam acontecer, para que o bebê pudesse ganhar peso. Eu fiz as injeções de amadurecimento dos pulmões, caso o bebê precisasse nascer antes, e em meio a isso tudo eu continuei crendo em Deus, crendo na promessa de Deus. Foi então que nas últimas semanas, quando ele já estava quase nascendo, o percentil começou a subir, mostrando de novo o cuidado de Deus com a gente. Com 29 semanas, eu senti uma dor na nuca e fui para emergência, e a pressão estava alta. O meu histórico de pressão é baixo, eu sempre tive pressão baixa, minha pressão normal é 10/5, 10/6. E ter pressão alta foi uma coisa que me assustou bastante. Então eu entrei com medicação 3 vezes ao dia para conseguir controlar essa pressão, e graças a Deus o bebê estava super bem. Eu conseguia ir mantendo a gestação, mesmo com a diabetes, mesmo com a pressão alta. E Deus cuidando da gente todos os dias, sempre nos sustentando em cada detalhe. No fim da gestação, então, veio os inchaços, as dores, e o bebê continuava sentado, ele não virou. Então a gente precisou agendar a cesárea, pois não teria como ele nascer pelo parto normal. Mas o relato do parto eu pretendo contar para vocês num próximo vídeo. Foi só quando o meu bebê nasceu que eu consegui pegar eles nas mãos que eu realmente consegui acreditar que aquilo era de verdade. A minha doutora até disse, assim que ele nasceu, desculpa, eu sempre me emociono quando eu lembro disso. A doutora disse pra mim, assim que ele nasceu, agora tu consegue acreditar. E sim, gente, eu consigo acreditar. Ele tá aqui, ó. Então a gente pensa que depois de 9 anos ia ser tudo fácil. Que finalmente aconteceria, que a gente acreditaria. Tão fácil. Não foi assim. Mas Deus cuidou da gente sempre. Deus é perfeito, gente. O milagre é completo. As coisas acontecem do jeito que precisam acontecer. Por mais difícil que tenha sido, por mais difícil que foi toda a questão, não só de medo, mas a questão emocional foi muito difícil. Mas foi do jeito que Deus quis, foi do jeito que Deus preparou e foi do jeito perfeito. Todo esse tempo, todo esse amadurecimento que a gente teve que passar só nos fortaleceu e nos mostrou que Deus é perfeito, perfeito em tudo que faz. E hoje o nosso milagre tá aqui, quietinho, esperando a mamãe gravar, com um soninho. Agora eu vou fazer ele dormir. Mas tudo acontece da forma que precisa ser acontecer. Então beijo pra vocês, até o próximo vídeo.